Lição 3. O Evangelho Eterno. Verso para memorizar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Sábado, 8 de abril. No antigo Israel, quando os povos pagãos ao redor eram politeístas, adorando múltiplos deuses de madeira e pedra, a declaração de fé clara, distintiva e poderosa de Israel encontrava-se em Deuteronômio 6,4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ao longo dos séculos, o ato de cantar o Shema, que é a oração fundamentada na palavra hebraica para ouvir, relembrava os judeus da convicção espiritual que os unia como um povo e que fortalecia a determinação de manter sua identidade singular como adoradores do único Deus verdadeiro. Para os adventistas do sétimo dia, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são nosso Shema. Elas são nossa profissão de fé, definem quem somos, como povo, e descrevem nossa missão ao mundo. Em suma, nossa identidade profética singular está descrita em Apocalipse 14, 6 a 12. E é ali que encontramos nossa paixão para proclamar o Evangelho para o mundo. Na lição desta semana, começaremos um estudo detalhado de Apocalipse 14, 6 a 12. Mas o faremos com os olhos da graça enquanto ouvimos Deus falar ao nosso coração. Domingo, 9 de abril. Um livro de esperança e de graça. Quando a maioria das pessoas pensa no último livro da Bíblia, não pensa na graça. Quando consideram a mensagem divina para os últimos dias, seus pensamentos se voltam para bestas assustadoras, símbolos místicos e imagens estranhas. O Apocalipse tranquiliza pessoas, mas também assusta, o que é lamentável porque o livro está cheio de graça e de esperança. Em meio às bestas assustadoras e alertas de perseguição à frente, Deus nos dá razões para nos alegrarmos na sua salvação. Ouça Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Pergunta 1. Por que essas passagens não falam apenas sobre destruição, mas também sobre o Evangelho eterno? O Apocalipse é todo sobre Jesus. É sua mensagem ao seu povo e aplica-se, em especial, à sua igreja nos últimos dias. É uma mensagem de graça e esperança para o fim dos tempos. No livro, Cristo é descrito como o Cordeiro que foi morto e uma bênção é prometida aos que leem, entendem e agem segundo as verdades reveladas. De acordo com Apocalipse 1, 5 e 6, Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Em Cristo somos perdoados. A graça perdoa nosso passado, dá poder ao nosso presente e oferece esperança para o nosso futuro. Ou seja, em Cristo somos libertos da penalidade e do poder do pecado, e em breve seremos libertos de sua presença. Essa é a mensagem do último livro da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem urgente.
cuja proclamação é retratada primeiro como um anjo que voa rapidamente no meio do céu, tendo um evangelho eterno. O evangelho? Salvação pela fé em Cristo? Morte expiatória de Cristo por nós? A promessa da vida eterna, não pelo que podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós? Tudo isso está no início das 3 mensagens angélicas? Exatamente. Não é de admirar, então, que sejam mensagens cheias de graça, repletas de esperança e promessas para nós, seres fragilizados e sofridos. Embora seja fácil focalizar as bestas e advertências dos últimos dias, como equilibrar tudo isso com a mensagem mais importante do Apocalipse, a morte de Cristo em nosso favor? Segunda, 10 de abril. O Evangelho Eterno. Observe que Apocalipse 14:6, o início das 3 mensagens angélicas, começa com o Evangelho Eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino ou da queda de Babilônia, ou a marca da besta. Ouça 1 aos Coríntios 15, 1-4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Romanos 3, 24-26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 5, 6-8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pergunta 2. Como o Evangelho Eterno é apresentado nesses textos? Que grande esperança é oferecida a nós? O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade e do poder do pecado. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro de seu ensino e pregação. O Cristo crucificado o redimiu da condenação e da culpa do passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente, e o Cristo que voltaria lhe deu esperança para o futuro. Observe 4 pontos nos textos de Romanos. 1. Somos justificados pela graça. 2. A graça é uma declaração da justiça de Deus. 3. A graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. 4. Deus demonstrou seu amor por nós enquanto éramos pecadores. A graça não pode ser comprada, não é obtida por mérito próprio, não é merecida.
Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão, experimentando a plenitude da ira do Pai, ou o juízo contra o pecado. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era dele. É de admirar que a salvação seja pela fé, sem as obras? O que as obras, mesmo as mais bem-intencionadas e santas, acrescentariam ao que foi feito por nós na cruz? O plano da salvação foi estabelecido antes do início dos tempos, o que explica o nome Evangelho Eterno. Antes da criação do mundo, Deus sabia o que ocorreria. Por isso, instituiu o plano para enfrentar a crise que viria. Terça, 11 de abril. Uma história de graça. As 3 mensagens angélicas são uma história de graça. São a história do grande amor do Salvador. Aquele que nos amou tanto que preferiu experimentar o próprio inferno a ter que perder um de nós. Elas falam de um amor ilimitado, insondável, incompreensível, imortal, infinito. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não está sujeito aos ventos instáveis das escolhas humanas. Seu plano de nos tirar do domínio do pecado não foi uma reflexão posterior e não foi elaborado após o surgimento do pecado, com seus efeitos terríveis. Ouça Apocalipse 13:8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. 1 Pedro 1:18-20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pergunta 3. O que esses versos nos ensinam sobre o plano da salvação? A expressão Evangelho Eterno fala do passado, do presente e do futuro. Quando Deus criou a humanidade com a capacidade de fazer escolhas morais, Ele previu que o ser humano faria escolhas erradas. Uma vez que suas criaturas tinham a capacidade de escolher, eles tinham a capacidade de se rebelar contra a amorosa natureza divina. A única maneira de evitar isso seria criar robôs controlados e manipulados por algum plano cósmico. A lealdade forçada é contrária à natureza de Deus. O amor requer escolha, e uma vez que os seres recebem o poder de escolha, existe a possibilidade de fazer escolhas erradas. Portanto, o plano da salvação foi concebido na mente de Deus antes da rebelião de nossos primeiros pais no Éden. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Fecha aspas. O Evangelho Eterno fala não só do passado e do presente. É a base de um futuro com esperança. Fala de viver eternamente com aquele cujo coração anseia estar conosco para sempre. Ouça Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Mesmo antes da fundação do mundo, você foi escolhido em Cristo para ter salvação nele. Por que essa verdade deve ser tão encorajadora? Quarta, 12 de abril.
em todo o mundo. Ouça Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Pergunta 4. Qual é a extensão da proclamação do Evangelho eterno e por que isso é importante para a nossa missão e o nosso chamado? De acordo com a urgente mensagem do primeiro anjo para o tempo do fim, o Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é uma missão tão grandiosa, extensa, imensa e abrangente que envolve toda a nossa vida. Exige nossos melhores esforços e requer total comprometimento. Isso faz com que deixemos a preocupação com nossos interesses e nos voltemos à paixão pelo serviço de Cristo, que nos inspira com algo maior do que nós mesmos e nos leva para além dos confins estreitos de nossa mente para uma visão mais grandiosa. Ouça Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pergunta 5. Como esses versos se encaixam com a mensagem do primeiro anjo? Em um de seus livros, Paul David Tripp discute a necessidade psicológica de todo ser humano de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Abre aspas. Os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que sua própria vida. O pecado nos faz encolher nossa vida até o tamanho de nossa existência natural. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos confins claustrofóbicos do nosso pequeno reino autocentrado e nos liberta para viver para os propósitos eternos e deleites gratificantes do reino de Deus. Fecha aspas. Não há nada mais inspirador, satisfatório e gratificante do que fazer parte de um movimento divino, criado por Deus, para realizar uma tarefa muito maior, mais abrangente do que qualquer ser humano poderia realizar. A comissão dada por Deus e descrita em Apocalipse 14 é a maior tarefa confiada à Igreja. É um apelo para darmos a vida à grandiosa tarefa de revelar o amor de Deus, pouco antes do retorno de Jesus. Já esteve envolvido em algo maior do que você? Como essa experiência o ajuda a entender o estudo de hoje? Além disso, o que poderia ser maior do que ser usado pelo Criador do cosmos para fazer diferença eterna no universo? Quinta, 13 de abril. Um movimento missionário. Por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas tiveram uma compreensão cada vez maior das 3 mensagens angélicas. Perceberam que Deus tinha uma mensagem para esta geração, uma mensagem urgente que devia ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo, a fim de preparar o mundo para o retorno de Cristo. Essas mensagens têm motivado as missões adventistas desde seus primórdios. Em 1874, a Associação Geral enviou o nosso primeiro missionário para a Europa. Ellen White chamou John Andrews de, abre aspas, o homem mais capaz de nossas fileiras, fecha aspas. Andrews falava pelo menos 7 línguas. Podia repetir o Novo Testamento de memória e conhecia a maior parte do Antigo Testamento. Ele era um brilhante estudioso, escritor prolífico, pregador poderoso e teólogo competente. Por que enviar um homem assim para um lugar em que havia bem poucos crentes? Por que enviar
o homem mais capaz, para um campo desconhecido. E por que ele estava disposto a ir? Sua esposa tinha morrido alguns anos antes. Por que ele deixaria a família e os amigos na América do Norte e navegaria com seus 2 filhos para uma terra desconhecida, arriscando tudo pela causa de Cristo? Só há uma razão. Ele acreditava que Jesus em breve voltaria, que a mensagem da verdade para o tempo do fim devia ser pregada no mundo todo. Em nossa história, os missionários mais brilhantes e capazes foram aos confins da terra para pregar a mensagem dos últimos dias. Professores, médicos, pastores, agricultores, mecânicos, carpinteiros e comerciantes. Alguns eram funcionários da igreja, outros eram leigos que acreditavam que Jesus voltaria em breve. Ouça Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pergunta 6. Que semelhança há nos seguintes textos? A pregação do Evangelho eterno salta as fronteiras geográficas, penetra nas áreas mais remotas da Terra, atinge pessoas de todas as línguas e culturas. Por fim, impactará o mundo inteiro. Como é fascinante saber que nossa mensagem, até agora, chegou a mais de 210 dos 235 países reconhecidos pelas Nações Unidas. Que papel você poderia desempenhar da melhor forma possível para ajudar a propagar as 3 mensagens angélicas a cada nação, tribo, língua e povo? Sexta, 14 de abril. Estudo adicional. Reflita sobre nossa necessidade de fazer parte de algo maior do que a vida escassa, breve, muitas vezes corrupta, arruinada e decepcionante. Esse desejo faz sentido. Fisicamente, o que somos além de pacotes de carne que carregam o próprio cérebro, alguns quilos de material orgânico à base de carbono cuja composição parece mais um balde de frango frito do que um disco rígido. O que é o ser humano em comparação com o infinito que o cerca? Viver apenas para si mesmo, quando há tanto ao nosso redor e além de nós, é como ficar trancado a vida toda em confinamento em meio a uma grande cidade que você sente vibrando além das paredes. Poderia haver uma razão mais completa, grandiosa, gloriosa e significativa para viver do que proclamar a promessa da vida eterna em Jesus Cristo? Em O Grande Conflito temos o seguinte texto, abre aspas, servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar sua decisão. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Em The Review and Herald lemos, abre aspas, vários me escreveram perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo, e eu respondi,
é a mensagem do terceiro anjo, em realidade. Fecha aspas. Que relação há entre justificação pela fé e as três mensagens angélicas? Reflita sobre a expressão Evangelho Eterno. O que é eterno no Evangelho? O que significa o fato de que os adventistas estão em tantos países do mundo? O que isso diz sobre a bênção de Deus em nossos esforços? Sua igreja e sua classe da escola sabatina podem desempenhar um papel maior em terminar a obra?